Todos, gente. Aqui estou aqui em duas plataformas, um Kawaii em dois, né? E também um no YouTube. Enfim, estou falando aqui para as duas plataformas, para a glória de Deus. Gente, olha só. O nosso Deus hoje, ele fala conosco, tá? Porque o nosso Deus é Jesus, sabe? Aquele que ressuscitou o terceiro dia, não é aquele que está pregado na cruz com aquela cara aparentando uma cara de piedade, e não é nada disso, tá bom? É o verdadeiro, é Jesus Cristo que um dia morreu na cruz e ressuscitou e nos dá a vida hoje. Gente, ontem de manhã, Jesus falou assim, nós estamos no mês de junho, tá? Mês de junho, que dia é hoje, meu Deus? Ah, daqui a pouco eu vejo que dia é hoje. Então, Deus falou ontem assim, o médico dos meninos. Deus falou essa palavra. Coisa do Senhor para interpretar, para nós prestarmos atenção ao que o Senhor está falando. Então, aí em seguida Deus falou assim, Jesus falou pelo Espírito Santo. Aí ele falou assim, venha conhecer. Ele falou, médico dos meninos. Depois falou, venha conhecer. E depois falou outra coisa que eu não me lembro, que eu não escrevo, não estou mais escrevendo quando ele fala. Desde o ano passado, quando Deus fala, eu não estou escrevendo, que o Senhor falou para eu não escrever. Mas acontece também que depois disso, quando ele falou para não escrever, eu parei de escrever. Aí então, ele começou a apresentar muitas figuras. Eu tenho posto aí. Vocês vão conferir isso aí, tá bom? As figuras que eu tenho posto aí no canal, na plataforma. As figuras que eu tenho mostrado. Vocês vão observar isso aí. Então, ele falou isso. Aí, quando foi mais tarde, Deus falou assim, vamos ao Brasil. E falou outras coisas, ela falou muita coisa. Se eu falasse, de repente, se eu falasse tudo que Deus falou para vocês, falasse agora, se eu tivesse anotado e falado, de repente vocês saberiam do que se tratava. Vocês iam matar a charada. Porque coisa de Deus não é para ficar com dúvidas. Não, ele traz um esclarecimento. Às vezes é por longa duração. De repente você é um contexto. Você começa a entender hoje, o entendimento vai se estendendo. Amanhã ele já vai trazendo uma revelação, vai somar com essa que ele falou hoje. Entendeu? Então você tem um discernimento concreto da coisa. Enfim. Então, aí eu fiquei pensando, meu Deus falou, médico dos meninos, vem conhecer. E falou outras palavras. Quando foi bem mais tarde, ele falou, vamos ao Brasil. E falou outras coisas, tá? Nós estamos aqui no mês de junho de 1924. Eu me esqueci a data de hoje. Mas, enfim. Aí o que acontece? Aí eu fiquei analisando, eu falei, médico dos meninos. Aí eu comecei a meditar o seguinte, gente, vem coisa aí, vem ataque aí, mas o Senhor não retarda a sua promessa e Ele sabe o que está fazendo, e o que Ele permite também. Isso foi ontem de manhã e na parte da tarde. Eu fiz live ontem falando isso. Agora aí o que acontece? Aí ontem eu até comentei com o pessoal no meu trabalho, assim, porque eu falei, quando Deus falou médico dos meninos, venha conhecer, e mais tarde falou, vamos ao Brasil, falou outra coisa, então eu comecei a analisar o caso de quando Jesus nasceu, né? O Herodes ali perseguindo ali aquelas crianças, mandou ceifar muitas vidas da faixa etária. Jesus tinha 2 anos aproximadamente, então Jesus era pequeno, então ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, sabe? Isso veio à mente. E depois também, né, a gente sabe também que existe um outro caso também lá de Faraó, que mandou ceifar a vida dos meninos, através das parteiras. Mas ele quebrou a cara, quebrou a cara, vou dizer, né, gente? Precisam saber como a gente fala com as autoridades, né? Então, esse Faraó mandou ceifar a vida dos meninos com a intenção de aniquilar Moisés, o grande legislador, sabe? Então, se você está sofrendo perseguição, saiba que Deus tem plano na tua vida. Deus tem plano na tua vida. Porque você pode falar, não é multidão me perseguindo, é com permissão de Deus, e Deus sabe por quê. Entendeu, gente? Para depois você ver que a multidão não te ajudou em nada. E o atrapalho da multidão vai acabar beneficiando você. Você deve louvar ao Senhor, deve bendizer ao Senhor. Então, existem perseguições por aí acontecendo e envolve o Brasil, tá? Porque ontem Jesus me falou e eu fiz a live ontem. Quem puder conferir lá, tá bom? Então eu fiz a live ontem falando sobre isso, porque foi de manhã que Jesus tinha me falado, né, esse assunto. E o nosso Deus hoje está vindo, gente, com algo assim muito revelador. Ele está aniquilando toda a dúvida do coração. Você vai começar a entender as coisas do Senhor de maneira nitidamente. Eu não sei porque quando eu falo às vezes uma coisa com uma pessoa, a pessoa está tão crua, a pessoa está tão longe, está tão distante da realidade bíblica, do que o Senhor fala. Porque você fala, quem escreveu a Bíblia foi o ser humano. Está aí a grandeza de Deus, né? Usando um barro para falar para outro barro, mas o responsável pela palavra de Deus é o próprio Deus. Não é Davi que manda e desmanda. Não é Davi, não é o Samuel, entendeu? Os que escreveram, mas é o próprio Deus. Deus vela pela sua palavra para cumprir.